Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos. Agora para tratarmos um grande mistério a respeito da cidade de Atlântica. O que a Bíblia diz sobre isso? Quais as evidências? Podemos encontrar algo desse período da Era Dourada? A Era dos Deuses? Bom, nesse vídeo vamos falar sobre isso. Mas antes, quero te pedir, inscreva-se no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos. Deixe aqui os seus comentários, os quais são muito importantes para nós. A civilização perdida, ou pré-diluviana. A Era Dourada dos deuses caídos. Você vai ver na Bíblia que diz assim, que o Senhor é Deus dos deuses. Então os anjos caídos são os deuses, né? Tão conhecido na mitologia, os deuses do Olimpo. Tem os deuses e tem os semideuses. A gente vai ver isso nesse vídeo. Bom, nós sabemos que a primeira civilização que existiu foi a civilização pré-diluviana, do período de Noé. E você vai ver que a lenda também diz que houve a primeira civilização da cidade de Atlântica. Né? Ambas estão relacionadas uma com a outra. O período pré-diluviano e a cidade de Atlântica. Agora, como que era a geografia naquela época? Como era a geografia pré-diluviana? Interessante, que as pessoas ficam procurando a cidade no Oceano Atlântico. Mas, de acordo com a Bíblia, nesse período, a Terra tinha um só continente. Isso mesmo. Qual é o nome desse continente único que tinha? Pangeia. E a água? A palavra no grego é pantalassa. Pan quer dizer muita terra, num só lugar. Lembra que o Senhor fala assim, e apareça a porção seca? Essa porção seca emergiu de entre as águas. E aí vem pantalassa. Ou seja, é como se fosse uma ilha e ao redor cercada de águas. Igual essa foto que você está vendo aqui agora. Tá certo? Se você me perguntar assim, quando foi a separação dos continentes biblicamente? Eu não ia falar não, mas vou falar. Biblicamente, você vai ver lá que é Gênesis, capítulo 10, versículos 5 e 25. Né? Peleg significa separação, a separação das ilhas. Isso ocorreu, se você pegar a parte do tempo, você vai ver que é 101 anos exatos após o dilúvio. Eu posso mostrar isso num outro estudo. Mas 101 anos após o dilúvio, os continentes começaram a se afastar. E hoje nós temos aí, né, os 5 continentes separados, né? E assim, bem distantes uns dos outros. Mas antes era um continente só. Tá certo? Então, aí você vai ver o seguinte, seguindo adiante. Agora podemos entender. Gênesis capítulo 2, versículo 6, que diz que apenas um orvalho regava toda a terra. É claro, o continente era como se fosse uma ilha. E ao redor todo cercado de água. Então a umidade era uma umidade intensa. De maneira que a terra era regada como um orvalho. Né? Outro detalhe que eu quero mostrar nessas fotos aí. Melhor, nessas imagens, você vai descobrir que era uma cidade linda, bela, uma cidade bem desenvolvida, tecnologicamente falando, né? Culturalmente falando, nas artes e no conhecimento científico que foi trazido pelos caídos. Aqueles 200 sentinelas que coabitaram com as mulheres, que trouxeram todos esses tipos de informação atômica. Né? Você fala assim, mas me dê uma evidência bíblica. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 4, vou te dar uma evidência do quão desenvolvido era essa primeira civilização. Gênesis 4, 21 e 22 diz assim: E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgãos. Olha como é que eles eram desenvolvidos culturalmente. 22. Islá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre, ferro, né? Então, olha só,
ele já manipulava o aço, o cobre. Só depois de séculos e séculos o homem passou a manipular o aço. Mas lá no período pré-diluviano já tinha esse tipo de manipulação. Você vai ver que lá tem hibridização. Isso. Você vê que a mitologia fala de centauros, né? Mas quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 9, e fala dos 200 milhões que foram presos no abismo e que foram presos lá no período pré-diluviano, com a morte, com a sentença, com o juízo de Deus, lá vai dizer que a aparência deles era como se fosse rosto de homem e corpo de cavalo. Eu vi alguém dizendo assim, isso aqui é um helicóptero, mas o helicóptero saindo do abismo, depois de Satanás abrir o poço do abismo. Percebe? Isso é muito importante. Então, eles tinham robotização, né? Conhecimentos atômicos, quimera, né? Você vai ver bem isso claramente lá. Por exemplo, da quimera, fala lá que a aparência desses demônios era semelhante a escorpião, tinha ferrão de escorpião e parecia como que gafanhotos. Né? Então, os dias de desenvolvimento tecnológico, cultural, do período de Noé, eram dias muito parecidos com os dias de hoje. Olha o quanto que a ciência avançou. E você acha que os caídos não têm intrometido nos negócios da Terra? Vai pesquisar lá como é que Nikola Tesla conseguiu a sua informação. Pesquisa sobre Einstein e tantos outros que dizem que receberam conhecimento de extraterrestres. Então, eles sempre interferem, ou sempre interferiu. Eclesiastes capítulo 5, versículo 8, você vai ver lá, que tem alguém, um principado que comanda, que influencia as lideranças políticas, né? Várias lideranças do planeta. Então, nesse período, era um período, como é que eu vou dizer assim, a Era Dourada, né? A lua brilhava, quase como que o sol. O sol tinha uma intensidade de brilho várias vezes mais do que tem agora. Pastor, me prova isso? Te provo. Isaías capítulo 30, versículo 26, que é o período da restauração de todas as coisas, de acordo com Atos 3, 21, que fala que vai restaurar todas as coisas, e não é só restauração espiritual, e não é só restauração física, é restauração também moral. Mas a restauração física, você vai ver o seguinte, que a terra no milênio volta a ser Éden. Olha Isaías capítulo 11, olha Isaías 65, 20. É a terra voltando à condição do período lá do Jardim do Éden. E as nações alimentarão das folhas, mas a igreja do fruto da árvore. Né? A Nova Jerusalém come do fruto da árvore. Então, esse era um tempo de gigantes. Né? Você fala assim, toda a criação tinha um tamanho expressivo. Tá achando que eu estou brincando? Olha essas imagens. Olha a grossura do tronco dessa árvore. Dá para você imaginar o tamanho dessa árvore? Não, olha essa aí. Isso não é montagem, isso está aí hoje. E é ignorado pela ciência, ignorado por muitos. Olha esses animais petrificados. Esmero da natureza? Eu creio que não. Não é verdade? Olha, detalhe. Uma grande escultura? Outra, também muito emblemática, essa escultura. Mas tudo bem. E esses megalíticos? Tipo assim, vamos construir, mas da maneira mais difícil? Olha o tamanho, 1.250 toneladas. Não existe nada hoje para mover uma pedra dessa. São pedras enormes. Estruturas enormes, de uma era de gigantes. Mas se as árvores são gigantescas, o mundo pré-diluviano era também um mundo gigantesco. E aí essa palavra dinossauros, você vai descobrir que a criação tinha um tamanho muito expressivo. Né? Muito expressivo. Né? Árvores de silício. Olha esse artefato. Esse tipo martelo, né? Tá vendo isso aí? Isso é motivo de muita controvérsia entre a ciência hoje. Porque a liga metálica desse objeto
cloreto de sódio, eu esqueci agora a composição, não é possível se estabelecer em nossas condições atmosféricas. Ah, mas das condições atmosféricas do período de Atlântica ou do pré-dilúvio, era totalmente possível. Por quê? A Terra tinha uma pressão atmosférica maior, uma densidade de oxigênio maior, tá certo? Então, você vai ver que a Terra tinha todas as condições para a vida florescer em todos os sentidos, né? Agora, e essas pegadas aí? Quem deixou essas pegadas? Não é interessante isso? Então, a mitologia, nem tudo da mitologia é mentira. Você vê que tem algumas verdades. Na mitologia, por exemplo, você vai ver que Poseidon coabitou com uma mulher e gerou Atlântida. Essa pessoa, ou esse ser semideus, deu nome à cidade. Agora, lá em Gênesis 6, fala dos filhos de Deus que coabitaram com as mulheres. Nós temos 2 vídeos sobre Néfilim no nosso canal. Agora, a cidade, eles têm alguns fragmentos. Eles não têm nada do mundo pré-diluviano. Você vai encontrar algo do mundo pré-diluviano na Bíblia. Atlântica é descrita como tendo todos os tipos de minerais. Aí, outra coincidência. Gênesis 2 fala que a terra tinha ouro, pedras preciosas e tudo isso ficava na superfície da terra. Mas depois do dilúvio, isso foi chacoalhado. E hoje você encontra muitas pedras que são formadas, né, e outras que não são tão formadas no subsolo. Mas antes isso ficava na superfície, em grande demanda. Era dourada, muito ouro, muitas pedras preciosas. Para o mundo ocidental, né, o que eles têm de Atlântica é que é algo que Platão escreveu, um diálogo lá de um sacerdote de Sais, do Egito, e ele relata sobre essa cidade que possivelmente existiu. Um sacerdote egípcio que escreveu, e ele pegou esse relato e trouxe esse relato. Mas é algo muito incompleto, é algo muito pequeno. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia ela traz mais evidências, mais detalhes. O dilúvio de Noé e um grande maremoto, essa parte aí, ó, tragou a cidade. O dilúvio foi o julgamento de Deus sobre os Néfilins e o povo daquela época, sobre os gigantes. Onde estão tais seres hoje? Eu vi um vídeo, a pessoa mostrando os gigantes petrificados. Tá aí, mas esse é o corpo. Por exemplo, a mulher de Ló, o corpo dela foi petrificado. Então agora ela está ali, corpo, alma e espírito. Lá em Sodoma, se pudesse encontrar? Não, só está o corpo. O corpo é isso aí, ó. Mas onde está a alma? Tá vendo? A alma foi para o abismo. Isso mesmo, foi para o abismo. Você vê lá em Eclesiastes que fala que da alma dos animais e dos homens, que vão para um lugar semelhante. Até dos animais a Bíblia diz. Pesquisa Eclesiastes, não vou falar isso aqui agora. Então, está petrificado? Aqui estão os gigantes? Não, aqui está o corpo dos gigantes, ou o corpo dos dinossauros. Né? Onde eles estão? No abismo. Em essência, em realidade, eles estão no abismo. Você é mais do que o seu corpo, concorda comigo? E aí você descobre que tem 200 milhões de demônios presos no abismo. 200 milhões? Por que 200 milhões? Não tem a ver porque esse número ele correlaciona os 200 anjos caídos. Porque os 200 anjos caídos, os sentinelas, são os pais dos 200 milhões de Néfilis. E aí tem centauro, olha o centauro. Rosto de homem, corpo de cavalo. Isso é mitologia, pastor? Não, isso é Bíblia. Então você vai ver que uma coisa está relacionada com a outra. Esses Néfilis são conhecidos como semideuses. Parte humano, parte sobre-humano. Eles têm poderes. No hebraico é Gibibor, os valentes de renome. Seguindo adiante, você vai descobrir o seguinte, que a Bíblia descreve alguns fragmentos, algumas partes. E essas partes nos remontam a esse período que, aos olhos do mundo, foi glorioso, mas aos olhos de Deus, foi um mundo manchado pelo pecado, pela negligência a Deus e a seus preceitos.
Deus abençoe e até o próximo vídeo.